Boa tarde a todos. Já está valendo? Pedimos desculpas por esse pequeno atraso, estávamos com umas questões técnicas para resolver, mas já damos as boas-vindas a todos vocês que nos ouvem nessa live inaugural que nós estamos realizando dentro do nosso projeto Emoções à Flor da Pele, Aprendendo a Lidar com Elas. Hoje nós temos uma live muito especial, duplamente. Primeiro porque é a nossa primeira live e segundo porque teremos como nosso palestrante, nosso debatedor, nosso comentarista, o professor Lindomar Coutinho, que é nosso colaborador no projeto Hemofor, ao qual o nosso projeto de extensão está vinculado, e também coautor. Coordena o Hemofor e coordena essa atividade. Então nós estamos aqui tentando localizar Lindo, enquanto isso vocês vão entrando, vão tomando assento, porque a live promete. Eu acho até que o professor Lindomar deve ter feito um acordo com Santo Antônio. Porque, Lindo, Oi. Boa tarde, Lindo. Boa tarde. Está tudo pronto? Eu estou arrumado para namorar. Oba! O povo vai gostar de saber, porque está todo mundo esperando, na expectativa mesmo. Recebi várias mensagens no privado e o tema suscitou muito debate. Todo mundo quer sair daqui hoje sabendo namorar e com um acordo com Santo Antônio já para arranjar o namorado. Eu acho que o tema promete. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês que não conhecem ainda o professor Lindomar. Professor Lindomar Coutinho da Silva é professor da UESC, também da Faculdade de Ilhéus, é palestrante, muito requisitado aqui no Brasil, com um trabalho em expansão também na Europa. É especialista, graduado em filosofia, é especialista em epistemologia genética, mestre em educação, pesquisador na área da afetividade, também dá um curso na terceira idade sobre educação afetiva, então uma pessoa que está bastante preparada para nos ajudar aí a aprender sobre as emoções relacionadas com o namoro, e é coordenador, junto comigo, do programa Hemofor, que é um projeto de pesquisa, estudo, que tenta trazer o estudo sobre a emoção, né? Socializar o estudo sobre as emoções, de modo que esse conhecimento possa nos ajudar. Transformar a emoção não só em objeto de pesquisa, mas também de estudo, de ensino, de aprendizagem, de forma que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais sobre o seu mundo emocional. E agora está também coordenando conosco, eu e Sueli somos os autores desse projeto que vocês estão vendo, e por trás deles tem uma equipe organizadora que preparou esse trabalho de hoje com muito carinho. Então, esse é o quadro das lives, nós pretendemos realizar semanalmente uma live, e essa é a nossa live de número 1. É uma honra ter vocês aqui conosco e ter o professor Lindomar, a quem acolhemos e que, além de tudo isso que eu já falei aí na apresentação, é um amigo muito querido, é filho de uma pessoa também muito querida, Dona Linda, esposo de Leana, outra pessoa muito querida, e aí a lista é grande para apresentar Lindo. Seja bem-vindo, Lindo, a palavra é sua. Diz aí pra gente, dá para aprender mesmo a namorar? Sem dúvida alguma. Uma boa tarde para todos. É um momento, sem dúvida alguma, muito feliz para todos nós, que estamos tendo a oportunidade de fazermos aí esse braço do projeto Hemofor, em um momento em que a sociedade, o mundo, a humanidade vive um apelo maior para lidarmos com as nossas emoções e aproveitarmos o melhor nesse contexto, que diga-se de passagem, muito esquecido, mas que também é da formação humana, que é lidar com as emoções e os sentimentos. Quero expressar aqui a minha felicidade também de ver o quanto o grupo Hemofor está engajado
emoções à flor da pele aí, trabalhando muito legal todo esse período e fazendo acontecer. E desde já abraço carinhosamente todos que estão conectados e aqueles que não podendo depois estarão tendo acesso, né, às nossas reflexões de hoje. Aí, nós queríamos inicialmente chamar a atenção para o tema, né, que você já provoca aí, sorrindo, se é possível aprender a namorar. E é interessante que na grande maioria das coisas, da experiência emocional humana, nós deixamos muito mais o nosso instinto falar do que necessariamente temos como uma experiência de aprendizagem. É assim em relação ao primeiro beijo, é assim nos processos de sedução, e aí como é que eu faço agora? Tenho um desejo, tenho um interesse, como é que isso acontece? Por muito tempo foi assim em relação ao... E isso já falando na sociedade atual, em relação ao primeiro parto. Por muito tempo, embora hoje a gente já veja algumas iniciativas, por exemplo, aprender a ser avós, aprender a ser sogra, né? Então, assim, são muitas experiências que temos e que nós vamos aprendendo de forma muito empírica. Colocamos a nossa subjetividade no processo e, por vezes, não conseguimos dar conta de como isso acontece. Algumas pessoas apresentam maior habilidade de ajustamento e acabam não tendo grandes dificuldades, especialmente na especificidade do tema, que é namorar. Tem outras que têm muitas dificuldades para arranjar um namorado, né, para conquistar alguém, ou ser objeto do desejo de alguém. E mais do que isso, existem pessoas que têm uma facilidade incrível para conseguir namorados, mas para manter, nossa, a dificuldade é muito grande. Porque é nesse cenário, né, nós vamos nos perceber exatamente com as nossas características de personalidade. Então, às vezes, somos muito exigentes, a nossa lista de exigências é muito grande. Então, assim, para dar certo comigo, tem que ser assim. Olha, esse é o primeiro passo para o namoro não dar certo. Por quê? Porque não existe namoro pronto, não se compra pronto. Não se compra pronto. Nem é fast food, né? Não tem como ser assim. O namoro é um relacionamento. E como todo e qualquer relacionamento, há uma construção no processo. E aí, dentro desta perspectiva, nós vamos observar cada vez mais o quanto nós somos experimentais, mas que precisamos ser reflexivos. Inclusive, utilizar os conhecimentos prévios que já temos, salvo os namorados de primeira viagem, né? Todo mundo tem a sua primeira vez, que é uma experiência fantástica, de descobertas, de medos, de ansiedade. O que é que eu faço agora? Eu lembro de uma aluna adolescente que ela estava querendo namorar com um aluno, e aí os dois, sem muita coragem, conversaram comigo em momentos separados. E aí, para ele assim, vai e pergunta para ela se ela quer. E se ela disser que não, você leva um não para casa, melhor do que não levar nada. E aí ele disse assim, então tá. Aí na próxima semana ele voltou e fez assim, professor, eu perguntei para ela, você quer? Ela disse quero. E aí, eu faço o que agora? Ela quis namorar e ele não sabia naquela oportunidade o que iria fazer. Faz o quê? Eu disse, você fez o quê? Ficamos em silêncio um tempo e aí olhamos ao mesmo tempo um para o outro e dissemos assim, já vou. Aí falamos ao mesmo tempo. E aí, no susto, demos um selinho. E aí saímos pegando fogo por dentro, sem saber ao certo o que faria depois. Isso mostra o quanto, assim, nós revestimos, socialmente falando, com uma série de tabus, assim, são assuntos que são proibidos serem conversados. E olha que a gente não está nem falando de sexo, a gente está falando de namoro.
E aí, assim, quando se pensa sobre essa questão e avalia o quanto eu me disponho a, na experiência de namoro, conhecer-me e conhecer o outro. Então, a primeira coisa que eu proponho é civilizar-me. Viva a experiência. Um nível de ansiedade no início da experiência faz parte. Agora, alimentar um medo, não. Especialmente se ambos estiverem iniciando essa jornada de construir relações a dois de caráter afetivo e, posteriormente, sexual. Segunda questão. Mesmo que haja diferenças, ou seja, um já tenha quilômetros rodados, o outro seja 0 quilômetros ainda, cada um, dentro da sua condição, vai se oferecer como possibilidade experimental e reflexiva, mas que permita viver a simplicidade do afloramento, do despertar para o amor. Às vezes, e usamos aí como provocação, se namoro e amor é a mesma coisa. Se nós vamos para a etimologia, e a palavra amor a gente encontra no idioma espanhol, que está para, né, essa busca ou a vivência de um amor, esse encontro do amor, daí o termo enamorar, que aí depois ficou o namorar, o namoro. Então, assim, claro, e a realidade nos prova isso. Podemos namorar sem amar, mas considere que o amor é o objetivo da experiência de enamoramento que vai nos colocar naquela situação de podermos construir uma experiência juntos, sem negarmos as nossas individualidades. Todas as vezes que o casal, ou né, dessa dupla aí afetiva, decide que a sua forma de ser, de viver, de sentir e pensar vai ser o modelo da relação, a relação corre sérios riscos. Porque, assim, ou não vai dar certo de partida, ou depois vai dar errado. Porque todas as vezes que uma das pessoas da experiência de namoro se nega de tal forma que deixa de ser como é, perde a sua espontaneidade, a sua simplicidade, empobrece a capacidade comunicativa, nós vamos ter ali, com o tempo e a habilidade de uma das partes, a possibilidade de que a outra pessoa seja exatamente como o outro quer. E ao ser exatamente como o outro quer, deixará de ser tudo o que poderia ser, ok? Para que a relação crescesse. Aí nós lembramos de Jung. Jung diz assim, se você quiser crescer, case. Ora, considerando que o namoro é essa experiência inicial, que poderia marchar em uma perspectiva tradicional para um noivado e depois um casamento, ou seja, fazer esse exercício, essa transição, nos leva de alguma forma a experimentar essa possibilidade do encontro no próprio namoro. E esse encontro ele é duplo, porque ele tanto permite um encontro de um com o outro, como ele permite um encontro da pessoa consigo mesmo. E aí, lembrando Martin Buber, um filósofo, quando ele fala do eu e do tu, né, em uma perspectiva, né, aproximando e interpretando na perspectiva do namoro, nós vamos ver que cada um tem o eu e o tu. Eu sou eu para mim, mas eu sou o tu para com quem eu namoro. Assim como o outro eu que se encontra comigo é um tu na relação comigo. Então, nós temos nesse encontro entre os eus e os tus da relação a possibilidade rica de crescermos, de aprendermos um com o outro. Agora, qual é
patamar crítico dessa relação. Todas as vezes que um da relação se acha melhor que o outro, ou se acha mais experiente, ou se acha mais intelectualizado, ou se acha que tem mais grana, ou se acha mais socialmente reconhecido, se acha. Eu costumo dizer que quanto mais a gente se acha, mais perdido está. Porque esse se achar exacerbado reflete, na maioria das vezes, um nível de expectativa em relação a si mesmo tão distante da realidade, porque são expectativas, né, que podem estar demarcadas por experiências ilusórias, em que a minha percepção comigo mesmo me leva a querer que o outro me veja como eu penso que eu sou. E o que eu penso que eu sou só será realmente o que eu sou quando eu viver a autenticidade que Martin Heidegger, um filósofo alemão, nos fala, né? A autenticidade do ser. Nós ainda não estamos neste patamar. A gente precisa se conhecer mais, a gente precisa desenvolver a nossa afetividade de tal forma que ela funcione intra e interpessoal, fazer carinho consigo mesmo, ou a si mesmo, melhor dizendo. Por exemplo, o ato de tomar um banho. Vai tomar um banho? Namore com seu corpo, se toque e faça isso de forma carinhosa. Coloque amor nisso que você faz. Vai tocar uma outra pessoa, toque também com carinho. A gente precisa aprender a fazer curva na mão da gente quando vai fazer carinho. Tá? Tem gente que faz carinho assim, a mão engessada. Não, contornos. Aproveita as curvas. Se ajusta a ela. Viva essas experiências. Tenha o prazer de tocar o outro e ver o prazer que o outro tem de ser tocado. Por exemplo, o beijo poderia ser um tema à parte, né? Mas vou pensar aqui agora. Às vezes a gente beija, tá namorando com alguém, beija na boca, mas poderia ser um beijo em qualquer lugar, na testa, na bochecha, no queixo, no nariz, nos olhos. Quando a gente beija, qual é o nível de consciência que eu tenho do que eu estou fazendo e do que eu permito que façam comigo? Em termos de sensação, um nível. Em termos de confiança. Tá? Confiança em todos os sentidos, inclusive de uma contaminação, tá? De uma enfermidade. Aí, assim, em um outro nível de intimidade. Intimidade. Vamos imaginar essa situação. Está namorando com alguém, você está dando assim um beijo caliente e, de repente, você se sente observado, sente vontade de abrir o olho. Mesmo que seja só um olhinho, você abriu. E aí você vê que a outra pessoa está olhando para você. Qual é a sensação que você tem? Fica constrangido? Fica com vergonha? O que é que você sente? Tem aversão à situação? Veja quantas questões emocionais. A pergunta é, por que sentiu isso? Não se sente à vontade, espontâneo, para que o outro lhe veja fazendo algo que habitualmente na nossa cultura fazemos com os olhos fechados? Por que lhe incomodou ser observado pelo outro nesse momento íntimo? Então, o namoro pede essa aproximação não somente dos corpos, mas também psíquica. Esteja com o outro e se sinta nessa relação de profundidade em que a energia psíquica da afetividade, como diz Piaget, possa permear nos nossos corpos. E eu diria mais, não só nos nossos corpos. Os corpos comunicam, mas também entre as almas. Que a nossa essência humana possa entrar nessa relação com o outro de tal maneira que nos permita sentir o gosto da outra pessoa. Gostar, gosto e saber, sabor e saber estão
imbricados etimologicamente. Quando a gente se permite isto, a gente vai se permitindo conhecer mais o outro. Como o outro gosta, como eu gosto, como o outro gosta de gostar de mim, como eu gosto de gostar da outra pessoa, sem que cada um deixe de ser o que é, mas que ambos tenham o compromisso de crescerem juntos, porque senão a distância se estabelece, e quando a distância se estabelece, aí danou-se. A gente passa a não se sentir mais interessado pelo outro. O assunto fica chato, a conversa fica chata, a voz fica chata, a presença é indesejada. Eu costumo dizer algo assim: quando estamos apaixonados, pode morar na distância que for. Vai de carro, de ônibus, de metrô, a pé, vai correndo 20 quilômetros, vou de bicicleta. Perfeito. Aí o tempo passa e a gente assim, tem que ir hoje lá, né? São 20 quilômetros. Aí eu vou e para voltar, que começou a pesar a ida, é porque o que está lá, não a pessoa, a relação, o que está lá já não está tão equilibrada em uma relação de custo-benefício. Ou seja, o que eu vou levar e o que eu recebo já não está sendo tão estimulante para o esforço que eu faço. Nesse momento, precisamos avaliar melhor. É isso mesmo que eu quero? Né? O que é que eu ofereço? O que é que eu recebo? Sem falar que, segundo o Francesco Alberoni, ele mostra, um pesquisador italiano, ele mostra uma relação muito interessante entre a paixão e o amor. Ele diz que a paixão ela tem validade. E todos sabemos disso. E aí chega uma hora que, se a relação, se o namoro amadurece, a paixão vira o amor. E aí a gente vai sentir uma diferença. Há uma diferença efetiva. Qual é a diferença? O amor, ele é sereno. O amor nos coloca em uma relação de igualdade. O amor nos coloca em uma parceria no relacionamento, uma cumplicidade. O amor inclui. A paixão é excludente. Ela é intensa, ela é vulcânica, né? É fantástica, mas tem tempo de validade. Se quando essa validade terminar, não houver um amadurecimento dos namorados para que vivam a experiência como objetivo ou meta do namoro, que é o amor, chega uma hora que um olha para o outro e diz: não era bem o que eu estava esperando. Não está dando mais certo. Já não estou gostando. Observe. É uma descoberta interessante? Mas precisamos ter o cuidado para não estar naquela outra categoria que eu falei, daqueles que, para o relacionamento dar certo, o modelo tem que ser eu. Se o modelo for eu, pronto. Aí vai dar certo. Ou seja, a pessoa se adequa e o outro não. Essa relação vai acabar, porque um cresce e o outro não. Porque um flexibiliza e o outro impõe. E aí eu diria, para a gente... Vá vendo aí o tempo para eu parar de falar e fazer as perguntas. Mas tem mais... Já tem um bom... Pode falar, eu tenho um bocado de pergunta já. Já, né? Ótimo. Então, assim, quando a gente pensa nessa relação, eu diria que tem algo que pode incomodar algumas pessoas, mas que os namorados precisam viver um pouco mais. Precisam viver os momentos de silêncio entre eles. Às vezes, quando as nossas bocas não estão falando nem beijando, comunicação invisível, inaudível para os nossos tímpanos acontece. E eu penso que determinadas coisas são até ajustadas nesse momento, quando simplesmente estamos do lado do outro, sem necessariamente falar, sem necessariamente ouvir, mas sentindo a presença do outro, percebendo a respiração do outro.
quiçá, a depender da sensibilidade de cada um, sentindo o pulsar do coração, a textura da pele, o calor do corpo. E nesse momento, nós vamos tendo um encantamento com o outro, nós vamos nos apropriando do outro sem escravizá-lo e vamos nos doando de tal forma para o outro que nós alcançamos um nível de relaxamento que é extremamente prazeroso para a relação, porque toda relação existencial ela é demarcada por tensões e relaxamentos. O coração pulsa, né? As pálpebras fecham e se abrem, as mãos, né, elas tensionam, elas afrouxam, nós nos aproximamos e nos afastamos das pessoas. A bela combinação entre o beijo e a respiração, quando a pessoa está começando lá no início do namoro, que dá um beijo mais caliente, tem que parar para respirar porque não conseguiu ainda harmonizar a respiração e o beijo, né? É tomado por uma força maior. Assim, essas aprendizagens da sensibilidade humana, do contato com o outro, engrandece de tal forma a experiência do namoro, esse relacionamento que é incrível, especialmente se estamos abertos a aprender um com o outro. Bom, o que pode impedir essa aprendizagem humana no namoro? Nosso orgulho, por exemplo. A pessoa que acha que sempre tem razão, a pessoa que acha que o outro sempre está errado, será que nunca parou para refletir, mesmo se já tiver aí um currículo de relacionamentos, né? Que assim, será que todas as outras pessoas estão erradas e ela não tem nada que possa trabalhar, melhorar em si, melhorar sua capacidade de escuta, a sua forma, o timbre da voz quando está falando, mesmo que não goste de determinada coisa, abrir um espaço para viver com o outro aquela experiência. Vamos lá. Vamos imaginar, pegando aí um extrato social, histórico, que necessariamente não se confirma na realidade de forma absoluta, mas que mulheres prefiram filmes românticos e homens prefiram filmes de ação. Ou, sei lá, homens gostam de futebol e mulheres gostam, sei lá, de filmes ou de novelas. Esses extratos aí, que são demarcados, às vezes, discriminações e tudo mais, mas que fazem parte da cultura. Por que não se permitir, mesmo não gostando um dia assistir um jogo com... Olha, você não está somente assistindo um jogo, você está com quem você ama, com quem você namora. O contrário da mesma forma. Por que não assistir um filme? Por que não, assim, ter a condição de conversar sobre? São motivos para o diálogo. Ah, não, tudo bem. Você quer assistir um filme para você não dizer que eu nunca assisto um filme com você, então eu vou assistir um filme. E aí muda, calado. Às vezes dorme no meio porque não consegue manter a atenção e a atenção necessária para poder assistir. E aí, se o outro depois quiser conversar com você sobre, não vai rolar. E aí, o que você achou? Bom, teve alguma coisa que lhe chamou a atenção? Foi bonzinho. Mas, assim, teve algo... Quer levantar uma reflexão em torno, uma discussão do tema, e não vai ter. Não é que o outro não tenha capacidade. Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que alguém, se dispor, não vai ter como não chamar atenção para um aspecto de um filme, não refletir sobre determinado ponto, não ter algo ali que possa comentar. O que vai naturalmente reger essa relação está para o interesse que se tem. E aí, assim, quando nós não estamos disponíveis a conviver com alguém, e inclusive respeitar o momento de estarmos sozinhos, porque assim, no início do namoro é muito comum, se pudéssemos, já morar com a pessoa e ficar colado ali o tempo inteiro. Tudo demais cansa. Vai fazer uma coisinha você,
eu vou fazer uma outra coisinha, nos enriquecemos de experiências novas e quando nos encontramos temos algo mais a fazer. Se não tivermos a inteligência afetiva que nos permita administrar essa pulsão de estar com o outro o tempo inteiro, chega uma hora que, sabe, cansa, esvazia, porque é próprio do psiquismo humano ter movimento, ter possibilidades. E quando eu falo dessas possibilidades, eu não estou falando de ter, vamos dizer assim, diversos relacionamentos de namoro ao mesmo tempo. Eu estou falando de ter oportunidades diversas com a mesma pessoa. Por exemplo, nós podemos nos apaixonar pela mesma pessoa várias vezes. Se der tempo, a paixão acabou, daqui a pouco acontece algo que mexe com a gente se percebe ali ligado novamente, né? Vivendo aquela experiência. Ah, que coisa boa, então eu posso amar e me apaixonar? Posso. Assim como eu posso, em estando apaixonado, amadurecer e passar a amar. Mas eu preciso me permitir viver essa experiência. E aí, vamos lá. Imagine um relacionamento de namoro em que as pessoas têm vergonha de falar um para o outro sobre, por exemplo, o que pensa, o que sente sobre algo, uma necessidade que tenha, sobre os medos que viva, tentando corresponder a uma expectativa de perfeição. Não vai dar certo, porque nós não somos perfeitos. Inclusive, eu considero que as imperfeições, elas dão um colorido interessante ao namoro. Desde quando não seja algo que fira um princípio nosso. Mas ver a pessoa perdida em determinada situação. A gente olha, sorri e vai e ajuda. Porque, assim, nossa, essa limitação da pessoa me dá a possibilidade de ser cooperativo, de fazer algo por quem eu gosto, sabe? Diferentemente de ser intolerante, porque o outro tem uma limitação específica. E aí observe que o aprender a namorar, o saber namorar, está tão ligada com a própria vida que não poderia ser diferente essas dimensões do aprender a namorar. Houve uma época que falar em namorar não era falar em fazer sexo. Hoje em dia, sempre se fez sexo sem namorar. Mas assim, é que hoje em dia se vive um limite das relações. Eu já tive alunos que diziam assim, que ficar, por exemplo, essa diferença entre ficar e namorar. Ficar seria só aquela paquerinha, dar uns beijos, uns abraços. E aí eu tinha alunos que diziam assim, não, ficar é fazer tudo o que queira. Só não está namorando para valer, não é certo. Não tem a carteira assinada. Não leva para casa e apresenta. Aí, com essas extensões aí conceituais e de sentidos e significados, a gente começa a pensar sobre uma questão muito interessante. Namorar é algo que pede de nós um comprometimento. Moral, sim. Social, sim. Familiar, sim. Mas, acima de tudo, afetivo. Seria algo mais ou menos assim. Você quer namorar comigo? A pessoa perguntando para outra. Você quer namorar comigo? E a outra pessoa devolveria uma pergunta dizendo assim, você está querendo se comprometer em desenvolver a sua afetividade comigo? Imagine a cena. Um que seja extremamente prático, um jovem aí, assim, como? Não. Você gostaria de desenvolver sua afetividade comigo? Não, eu queria namorar mesmo. Porque ainda parece que a afetividade, a gente estuda isso já há alguns anos, alguns bons anos, é algo que se aprende sem consciência, se aprende sem um planejamento, se aprende sem ler, sem refletir, sem compartilhar com os outros. Não! A afetividade, ela foi legada a um esquecimento graças a um histórico infeliz,
na Idade Média, fortes emoções era sinônimo de estar endemoniado. Na Idade Moderna, expressar as emoções passou a ser sinal de fraqueza. Na Idade Contemporânea, e aí depois das crises paradigmáticas, expressar as emoções, a depender de como seja, pode ser entendido como algo legal ou pode ser entendido de forma equivocada. Por exemplo, uma das formas de expressar emoções que a gente ainda não consegue transformar em palavras é a lágrima. Nossas lágrimas são comunicativas. Ela, né, tem uma linguagem muito poderosa, inclusive. Só que tem pessoas, por exemplo, que não conseguem alcançar isso e pensam que se uma pessoa chora, nossa, essa pessoa está mal. E a gente pode chorar, inclusive, de alegria. A gente pode chorar porque naquele momento em que foi tomado, né, por uma emoção maior, que foi tão intensa e às vezes mesmo transcendental, que não teve tempo para a nossa cognição elaborar de imediato e, como etimologicamente a emoção é movimento para fora, ela se expandiu e se apresentou através de lágrimas. Mas isso não quer dizer que é um problema. Eu lembro, vou contar uma historiazinha que eu acho bem interessante. Eu conheci um casal, eles, bom, hoje já não estão mais, né, aqui na Terra conosco, mas ela me contava, a esposa, que ele era assim muito calado e pouco ela o via rir. Mas uma pessoa agradável que ela amava profundamente. E ela adorava ir para o cinema, ela muito comunicativa, sorridente e tudo mais. E aí ia para o cinema assistir filmes de comédia e ele assistia o filme todo e não dava um sorriso. Aí quando saía, ela perguntava assim: você gostou do filme? Ele disse: muito divertido. E ela dizia assim: que coisa louca, ele não dá um sorriso e disse que o filme foi bom, muito divertido. Será que foi mesmo? E aí, depois de umas tantas vezes indo ao cinema, estavam assistindo o filme, e aí passou uma cena engraçada, todos riram, e ela ouviu um som diferente. E ao olhar para o lado, ela ouviu ele sorrindo. Isso a fez tanto feliz que ela chorou de felicidade. E aí, quando ele percebeu que ela estava chorando, ele olhou para ela e perguntou assim: você está chorando por quê? Está sentindo alguma dor? E ela: não, você sorrindo, é tão lindo. Aí ele vira para ela e diz assim: oh, se é para você chorar, eu não rio mais. Aí eu fico pensando como o relacionamento é fantástico, que permite pessoas tão diferentes, encontrando o espaço da convivência, a disposição para o amor e para respeitar a alteridade, o jeito de ser de cada um, a comunicação acontece. Namoraram, noivaram, casaram, tiveram vários filhos, não se separaram, a separação foi através da morte. E todas as vezes, ele faleceu antes que ela, todas as vezes que ela se referia a ele, mesmo depois, né, do óbito dele, ela dizia assim: ele é o amor da minha vida. Não era. Ok? Ele é o amor da minha vida. Olhar para ele me passa serenidade, segurança. E eu aproveito, ele fala pouco, mas eu aproveito cada palavra que ele fala, porque sempre vem marcada por uma sabedoria. Que coisa fantástica, né? Quando a gente tem esta admiração, este encantamento por uma pessoa, é porque a pessoa não tem defeitos? Não. É porque a gente vai ter, vamos dizer assim, a síndrome, né, de Poliana. Não, não existe o mal, tudo é beleza. Não! A gente vê tudo, a gente experimenta tudo, a gente quer que o outro cresça também, especialmente se a gente estiver crescendo. Mas a gente entende que a gente ama o outro, namora com o outro, casa com o outro, se for o caso, exatamente por conta disto também.
é inclusivo. Aí lembra o filme O Gênio Indomável. E aí o rapaz, que era o gênio, né? O personagem, cheio de bloqueios emocionais, e o psicólogo dele ficou viúvo, porque a esposa morreu. E aí ele pergunta, e aí, como é que foi? Porque ele foi apaixonado lá e sem saber lidar. Ele não sabia exatamente como se aproximar da moça, se aproximou de uma forma meio comprometida, depois com medo de se envolver afetivamente e ter que assumir esse compromisso afetivo. Ele acaba fazendo uma bobagem lá, interromper a relação. E aí, um momento, ele pergunta assim, e aí, como é que foi? Como é que era com ela? E aí, o, o, o psicólogo dele vai relatando, diz assim, você não sabe o que é. A esposa dele teve um câncer. Ele disse assim, você não sabe o que é ficar segurando a mão o dia inteiro a mão de uma pessoa que você ama. Você não sabe o que é você acordar no meio da noite porque ela soltou um pum dormindo. E o pior, como ela acordou com o próprio barulho, ela achou que fui eu que tinha soltado e eu nunca contei para ela que ela dormindo soltava pum, porque aí está a magia, aí está o encantamento de você poder. Então, quando eu sinto saudade dela, que eu estou sorrindo, eu lembro desses momentos. E o que é que a gente extrai disso? O que fica? O Dia dos Namorados vem aí, flores, chocolates e tudo mais, presentes, né, especialíssimos que possamos dar. Mas depois, quando o tempo passa e até a morte chegue, o que fica são as coisas simples que nos traz emoção e que nos faz lembrar que namorar é uma experiência extremamente rica da espécie humana. E que namorar, acima de tudo, é se permitir ser o que você é e ainda assim ser admirado pela outra pessoa. Porque você tem virtudes, mas também tem vícios. Mas é a combinação disso que lhe faz divertido, falante, calado, que lhe faz reflexivo, que lhe faz presente e que possivelmente pode lhe fazer ser o melhor presente nos namorados. E que vem, às vezes vestido ou às vezes sem roupa, né? Usando aí como metáfora do papel de presente, mas para além do que esteja envolvido, envolto, a essência, o que está dentro da Não vai caixa. dar. O que está dentro da caixa é o que vai fazer com que a gente sinta a vontade de viver o próprio sentido da palavra namoro ou enamoramento, que é estar disposto a amar, estar disponível para oferecer um espaço dentro e fora de si para que o outro venha e que possamos construir relações para a eternidade. Tá? Muito bem. Lindo, olha só. Chegaram muitas perguntas e comentários. Né? Depois você vai ter a ocasião de ler, mas falaram aqui do silêncio, como a mais sincera comunicação. E tem algumas perguntas, né? Além das declarações de amo você, lindo, dá um jeito em não sei quem que tá precisando de namorado. Eu te avisei que tinha que ter acordo com Santo Antônio. Então, assim, pela sua fala, a gente vai percebendo o quanto é importante a gente aprender a lidar com as emoções e que isso faz parte do aprender a namorar. E tem gente também que relacionou com o autoconhecimento, né? E tem uma perguntinha aqui que eu vou fazer. Relacionar-se afetivamente com o outro não deveria partir do autoconhecimento? Não deveríamos partir dos conceitos e entendimento do que é amor, felicidade, etc.? É uma pergunta de Rafaela. Ok, Rafaela. Isso é verdade, só que a relação é dialética. Necessariamente,
Não tem que ser um depois do outro. Eles podem acontecerem sucessivamente. A dialética é isto, né? Tese, antítese, síntese, nessa, né, aspiral. E aí, assim, o que me preocupa, claro que eu defendo, e eu coloquei na minha fala, o conhecimento prévio é extremamente importante. O que me preocupa, às vezes, em algumas concepções, é quando parece que elas tendem a ser predominantemente teóricas. Porque a gente pode dominar todos esses conceitos e, na prática, ser muito inibido em experimentar essas possibilidades. Por exemplo, quantos conceitos sobre o amor existem? Muitos. Qual é o que a gente vai adotar para nós? Para nós. Qual é o que a gente vai adotar para a relação que a gente constitui? Então, saber dos conceitos, eu julgo algo importante, até como professor de educação afetiva, é do meu fazer, mas eu diria que a gente precisa viver um sentir-pensar e um pensar-sentir tão ligado e tão engajado um com o outro, que a teoria e a prática e a teoria se misturem no que eu chamo de vivência afetiva. Porque senão nós seremos doutores em emoções, teoricamente falando. Na hora da prática, aí a gente vai, né, vai constatar aquilo que muitas vezes se fala. Na teoria, todo mundo é muito bom. Na prática é que eu quero ver. Inclusive, nesse momento, eu sou a maior vítima de ser interpretado dessa forma. Que me salvem, se for possível e se for necessário, as pessoas com quem eu já namorei na minha vida. E não namorar no sentido sexual. Né? O termo namoro é passível de todas as possibilidades. Eu lembro de uma senhora de 98 anos, 98 anos, vou repetir, que uma vez ela olhou para mim e disse: parece que nós estamos namorando. E aí eu olhei para ela e disse: parece? Eu tenho certeza. E ela riu. Na continuação, ela me disse: ah, se eu tivesse 20 anos, você ia ver uma coisa. Me ameaçou. Mas, sem dúvida alguma, que o que nós vivíamos nos encontros, nas conversas, nos carinhos que nos fazíamos, era perfeitamente cabível no termo namorar. Embora, naturalmente, não estivesse ali contemplado a perspectiva sexual. A próxima. Tem outra aqui. Aí, acho que se você não conseguir responder tudo, a gente vai ter que fazer outra live. No Dia dos Namorados. Escuta, tem uma da Eliane, que ela pergunta, você falou da importância do silêncio. Isto. E quando um consegue silenciar e o outro não? Perfeito. Sua pergunta é maravilhosa. Veja bem, existem pessoas que não conseguem silenciar porque a demanda interna é muito grande. E aí eu queria chamar a atenção exatamente para essas diferenças. Nós podemos manter o nosso silêncio e ajudar para que o outro alcance a condição de viver também o silêncio quando fala. Por exemplo, quando você está no seu silêncio fazendo a escuta afetiva, a escuta amorosa, e no momento em que a pessoa diz algo, você levanta um questionamento sobre, que leve a pessoa a ter que pensar, raciocinar, aprofundar a própria questão que ela falou ali, ainda micro, mas você leva a pessoa a fazer o silêncio de reflexão. E aí, se vamos entendendo essa dinâmica, naturalmente essas oportunidades vão acontecendo, a outra pessoa consegue ir aprendendo a, por livre vontade, também fazer silêncios e talvez, quem sabe, deitar no seu peito e ouvir o pulsar do seu coração. Muito Próximo. bem. Eu recebi uma proposta aqui de que depois, porque tem tantas perguntas e tantos comentários, que a equipe nem está dando conta de fazer todas as anotações. Então, a proposta é que depois a gente grave um vídeo com as respostas, as perguntas e as respostas,
e a gente vai disponibilizar aí no canal do Hemofor. O Tá, que eu é que você topo. acha? Eu topo. Topa? Então Tudo tá em fechado, seu viu, amor. gente? Quem não recebeu resposta, quem quiser mandar mais pergunta, pode ir postando as perguntas e nós faremos uma síntese das perguntas que forem muito parecidas e o professor Lindomar vai oferecer para nós as respostas que estamos buscando. Bom, quanto tempo temos? Equipe técnica, 10 minutos? Ah, dá tempo de fazer mais uma. Lindo, estamos em tempos de Covid, de Isso, isolamento social, né, de perfeito. afastamento obrigatório. Está perto e está longe pode estar gerando problemas no namoro, né? Proximidade demais ou distanciamento demais. Mas a pergunta não é sobre essa parte. Qual será o futuro do namoro pós-isolamento social, levando em consideração que a Covid-19 pode se tornar endêmica? Perfeito. Eu não tenho dúvida que, lembrando o próprio pensamento de Arthur Schopenhauer, que foi colocado, que a gente discutiu e que poderia ser postado, ele encerra dizendo que nós acabamos sendo iludidos, né, pela espécie humana, assim, pela natureza da espécie humana, pelo nosso instinto. Bom, ele é um filósofo pessimista, tá? Então, a gente não vai esperar assim algo romântico de Schopenhauer, mas eu tenho certeza, e nisso eu concordo com ele, que a nossa condição humana não ficará detida nesta pandemia, assim como não ficou em todas as outras que a humanidade já viveu. Então, algumas pessoas estão, inclusive, tirando proveito da pandemia. Nossa, né? Temos que ficar em isolamento social. Então, vamos passar esse isolamento juntos. Outras, não tendo essa possibilidade, estão buscando outras formas de viver as suas expressões e trocas afetivas, que eu vejo como um desenvolvimento de outras possibilidades, ampliando possibilidades. E eu não tenho dúvida que, para além daqueles que já estão dando seus jeitinhos nas habilidades tão comuns a nós, seres humanos, quando disser assim, está liberado, nem Jesus vai segurar esse negócio. Porque o que vai ser de abraço, de beijo, de eu te amo, que saudade de você. E vale lembrar que essas situações limites fazem pessoas que nunca tiveram coragem de fazer uma declaração de amor fazer. Já que vamos morrer mesmo, deixa eu aproveitar para lhe dizer, eu lhe amo muito, viu? Aí depois, não vai morrer mais não. Tá, então esquece. Eu não falo, não foi bem isso que eu, né? As pessoas têm dificuldade de expressar o que sente. Então, assim, nós somos criativos, claro, atentando para os critérios de segurança, mas sem dúvida alguma a gente encontra formas. Eu lembro esses dias, eu soube de um casal de namorados que eles disseram que eles tiveram que comprar mais álcool gel para os encontros deles. Eu não vou detalhar os detalhes. Detalhar os detalhes é ótimo, né? Eu não vou contar os detalhes, mas tomavam um banho antes de álcool gel para depois se banharem no amor. Ou seja, somos inteligentes e criativos. Lindo, eu estou sendo notificada de que o nosso tempo está terminando. Informo a todos que estão e todas que estão assistindo a nossa live que ela vai ficar guardada no IGTV. Quem quiser ver depois pode ver na íntegra. E estão pedindo que nós abramos outra live. Encerremos essa e abramos outra. Mas eu não sei como é que está a sua disponibilidade para fazer mais alguns minutos, porque sei que você vai dar aula. Isso, eu tenho aula agora, home office, mas tenho aula. Então, Mas tem agora aula. eu teria como. Certo. Então, nós vamos precisar encerrar essa live, agradecendo as mais de 200 pessoas que neste momento online nos acompanharam, nos assistiram. Sabemos que tudo isso se deve muito a todo o trabalho de divulgação que foi feito, ao tema,
e também, e muito, ao seu carisma e a sua forma de tratar temas como esse, né? Então, assim, a gente agradece a toda a equipe de organização desse trabalho. Dá tempo mencionar? Vou mencionar. Bom, aí a gente tem aí o próprio Lindomar, que é coautor, Suelen, que é coautora também na equipe de organização, o Juan, Nayara, Ítalo, Marla, Évila, Rosângela, Paula, Emiliane e Franciele. Espero que não tenha falhado a memória. Então, todos estão trabalhando muito para que esse projeto seja muito bonito e que a gente curta e aprenda muito sobre as emoções. Então, esperamos encontrá-los novamente, encontrá-las na próxima live, na segunda que vem. Provavelmente estaremos falando sobre letramento emocional, estamos fazendo uns ajustes ainda, mas os temas estão muito interessantes. Teremos psicanalistas, psicólogos, fisioterapeuta, nutricionista, todos tratando de algum aspecto ligado ao nosso emocional. Então, sintam-se abraçados em tempos de Covid, né? Abraço virtual. Carinhosamente, recebam nosso carinho mesmo. Lindo, pode se despedir. Se encerrar, ficamos por aqui. Na boa, eu quero deixar um abraço bem carinhoso, lembrar que o ato de namorar faz parte da vida e que possamos namorar ao ponto de um dia podermos dizer, como um casal de amigos me disse, e o esposo: você sabe, né? Minha mulher namora com você e eu também. Então, que a gente possa viver essa experiência de amorosidade cada vez mais nas nossas relações, independente da idade, do gênero, das condições sociais, políticas, religiosas, ou seja, que possamos aprender a namorar cada vez mais em nossas vidas. Muito obrigado e um beijo enorme. Então, até a próxima live, gente. Guardar.